Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. Nessa semana nós estamos falando sobre caminho. Mas, irmã Poliana, o que é caminho? O que significa caminho? Caminho é o espaço de tempo, o momento onde a gente está. Todos nós saímos de um lugar e estamos indo para outro. Nascemos e estamos caminhando. Então a vida da gente é um caminho, a vida da gente é uma jornada. Os planos, sonhos, tudo que você tem vivido é um caminho. E Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para aqueles que querem chegar até Deus. E é importante nós entendermos que no início de tudo, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para estar com o homem. Por motivos de engano, de mentira, o homem foi desviado do caminho de Deus. Mas dali em diante, do momento em que o homem foi desviado do caminho de Deus, que ele estava andando, que ele estava vivendo, o Senhor traçou um plano para trazer esse homem de volta para o seu caminho. Por isso Jesus é o caminho, ele nos traz de volta para Deus, ele nos mostra o caminho que perdemos, ele nos dá o acesso para novamente voltarmos para a nossa origem, que é o Criador. Essa semana nós falamos sobre caminho, é interessante, eu estava aqui recapitulando, na segunda-feira nós falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús, que estavam tão tristes por causa de tudo que tinha acontecido, eles tinham perdido a esperança e eles não reconheceram Jesus que andava com eles no caminho. E na vida da gente é assim, quantas vezes pela tristeza das perdas, pela tristeza, pela desesperança, pelo medo, não reconhecemos Jesus andando com a gente no caminho. Na terça-feira nós falamos do caminho de Damasco, falamos do apóstolo Paulo que achava que estava no caminho certo, mas estava no caminho errado. E quantos de nós na vida entramos em caminhos achando que eram caminhos certos, mas eram caminhos errados? E de repente a luz de Jesus brilha na nossa vida para nos mostrar a direção certa, porque a palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. Na quarta nós falamos do Jacó, lá no caminho, no Val de Jaboque, quando ele foi encontrado por Deus e a vida dele foi transformada, haviam coisas familiares, haviam feridas abertas que precisavam ser curadas. Ele precisava restaurar o seu passado, ele precisava largar o seu passado que estava presente, precisava deixar tudo para trás para começar uma nova história. E ontem nós falamos no caminho do deserto, falamos do eunuco etíope, que queria muito conhecer Jesus, que queria muito conhecer a palavra de Deus, ele buscava a Deus, ele se esforçava para buscar Deus, e Deus o encontrou, porque Deus se revela para quem tem interesse em conhecê-lo. Deus, ele vai de encontro aos corações que desejam conhecê-lo. E como foi lindo o encontro do etíope com o Filipe ali, como ele conheceu a palavra, como ele conheceu Jesus e como ele ficou feliz de ter tido a sua vida espiritual transformada. E hoje nós vamos falar sobre um homem que também passou por um bocado ruim num caminho. Ele foi largado à beira do caminho, abandonado. Nós vamos pegar o texto aqui de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30, que diz o seguinte: Jesus contou uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Interessante essa parábola que Jesus contou. Ele contou ela em um momento onde ele estava sendo questionado pelos líderes da lei, pelos especialistas da lei de Moisés. Eles perguntaram para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Qual que é o maior mandamento? Aí Jesus perguntou: o que diz Moisés? O que você entende da lei de Moisés? Aí o especialista da lei disse: ah, não, está escrito: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse para ele: está corretíssimo, faça isso e você viverá. Mas aquele especialista da lei, aquele fariseu,
querendo se justificar, perguntou para Jesus: mas Jesus, me conta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus entra nessa história fascinante, nessa história que muitas pessoas, uma hora ou outra em sua vida, acabam sendo personagem principal dessa história. Acabam tendo uma vida repetida, uma vida igual, acabam encontrando em sua trajetória uma situação parecida com a deste homem. Diz a palavra de Deus que esse homem estava voltando de Jerusalém para Jericó. Ou seja, por algum motivo ele foi a Jerusalém, ele era judeu, provavelmente, com certeza ele era judeu, porque apenas os judeus, aqueles que criam na religião, estavam ali, iam para Jerusalém para adorar. Ele estava voltando, porque Jesus fala do samaritano também, já enfatizando aí a questão da divisão, né, da briga que haviam entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam, eles eram inimigos, vamos dizer assim, eram irmãos, mas eram inimigos entre si, eles não se davam, eles não tinham relacionamento. Então diz a palavra que esse homem estava voltando de Jerusalém, indo para Jericó, e no caminho ele foi atacado por bandidos. Ele foi espancado por esses bandidos, foi roubado por esses bandidos. E diz a palavra, Jesus contando a história, disse que os bandidos deixaram aquele homem quase morto, jogado à beira do caminho. E é interessante que aquele homem que estava ali talvez indo para adoração, ou talvez ele era comerciante, talvez ele estava indo ao trabalho, talvez ele estava indo simplesmente para adorar, mas a questão é que ele foi surpreendido naquele caminho. Ele não esperava que aquilo acontecesse com ele. Ele foi surpreendido, e às vezes a vida da gente surpreende. Às vezes na nossa vida somos surpreendidos por coisas ruins. Somos injustiçados. Esse rapaz foi injustiçado. Ele não merecia. Talvez ele era um homem bom, um homem que fazia coisas boas. Ele não merecia aquele mal, gente. Quantos de nós sofremos injustiça na nossa vida? Em algum momento da nossa vida, somos espancados, agredidos pela vida. Coisas que nós não merecíamos passar, nós passamos. Perdas que nós não merecíamos ter, sofremos. E às vezes, e diz a palavra que esse rapaz ele ficou lá jogado. Ou seja, praticamente ele ficou inconsciente. E se em algum momento ele teve consciência do seu momento, ele estava ferido, não conseguia se levantar. Ele não conseguia sair dali. Ele estava tão machucado, e Jesus enfatiza que deixaram ele quase morto. Quase morto. Quantas pessoas talvez agora se sintam assim, largadas, jogadas, quase mortas, mortas por dentro, mortas de esperança, mortas da vida. Pensam: Deus, para mim não tem jeito mais, né? Para mim, para minha família não tem jeito mais, a minha vida está acabada, não tem jeito. Eu fui totalmente injustiçada pela vida. Perdi tudo. Jogaram toda a minha esperança à beira da estrada. Gente, eu fico imaginando esse homem lá. Que situação difícil. Que situação complicada. A vida foi ruim com ele. Aquele momento foi ruim com ele. No caminho ele foi abandonado. E diz a palavra que descia e passou por aquele caminho um sacerdote. E sabe o que esse sacerdote fez? Atravessou para o outro lado da estrada, para nem chegar perto dele. E depois veio um levita também, viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe dele. Quantas vezes na vida acontece, eu olho isso aqui e eu me vejo em tantos momentos, em tantas situações, onde eu pensei que eu estava sozinha, acabada, jogada, largada, abandonada. Aí você pensa: acabou minha vida, não tem mais nada agora, ninguém me ajuda. As portas se fecham para você, as costas das pessoas se viram, você só tem gente virando as costas para você. Nada dá certo, tudo dá errado. Você perde totalmente o controle da sua vida, o controle da situação. Você se sente ferido, machucado, dói tudo. Dói o emocional, dói tudo. Você se torna uma pessoa totalmente machucada em todas as áreas. Não podem nem conversar com você que você já quer chorar. É assim que esse homem estava, todo ferido,
quase morto. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, baseado nessa história, não importa quanto a vida foi dura com você, não importa o quanto você foi injustiçado, o quanto que você perdeu. Eu não sei como está a sua vida hoje, Deus sabe, Ele sabe o que você já passou. Ele sabe que no caminho da sua vida, às vezes que você foi roubado. Sabe quem rouba, gente? As nossas vidas? Quem estraga, quem trabalha para nos destruir, porque sente o cheiro de Deus agindo em nosso favor, é o diabo. Diz a palavra que ele é ladrão. Diz a palavra que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mesmo sem conhecer a Deus, quantas vezes o inimigo tentou, destruiu, acabou com sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com tudo. Acabou com seus filhos, acabou com a sua saúde, acabou com tudo. Acabou com a sua integridade, com o seu caráter. Acabou com você. Quantas pessoas hoje estão assim, eu sou um lixo de gente. Eu tô preso no vício, não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar de usar drogas. Eu sou um lixo de gente. Eu fui uma vítima da situação. Sim, talvez você tenha sido sim uma vítima da situação, da circunstância, do meio familiar em que você conviveu, uma família que não tinha estrutura para amar você, para cuidar você. Talvez você foi rejeitado, abandonado pelos seus pais. Cresceu num abrigo, cresceu na casa de um e de outro, sendo humilhado. Mas eu quero dizer para você, você foi injustiçado sim. Você foi jogado sim, a vida bateu em você sim. Você pensa que agora sua vida está acabada, não vai ter jeito mais, você vai morrer aí é onde você está, no caminho. Pessoas passaram por você, pessoas que até diziam ser de Deus, porque passou um sacerdote e um levita, e eram pessoas que tinham o nome de Deus na boca, mas não tinham amor no coração. Ninguém pode dar amor se não tiver amor. Essas pessoas não ajudaram você, você já procurou ajuda em todos os lugares, mas não encontrou, procurou ajuda na igreja e não conseguiu ajuda. Ainda está preso na bagunça que a vida te jogou. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o inimigo fez isso com você, destruiu você, mas existe um bom samaritano. Existe um Deus poderoso que conhece a nossa história e por mais que a gente tenha apanhado da vida, por mais que tudo tenha dado errado e que as portas tenham sido fechadas, por mais que as coisas estejam dando errado, por mais que a gente esteja lá largado sem forças para se levantar, Ele vem ao nosso favor. Eu imagino aquele homem jogado lá no chão e falando, oh meu Deus, eu vou ficar até quando aqui jogado nesse chão? Oh meu Deus, até quando eu não consigo levantar? Eu tô sangrando, meu corpo tá doendo. Deus, quando? Ninguém me ajuda e eu não consigo me levantar. Até quando, Senhor? Eu imagino esse homem lá jogado no chão, no seu coração, na sua mente, pedindo ajuda para Deus. E diz a palavra de Deus que de repente desce um homem samaritano. O homem percebeu que aquele homem era judeu. Mas ele olhou para isso? Ele olhou para aquele homem dizendo, esse homem ele é judeu, eu não vou ajudar ele não. Não, diz a palavra que ele veio e quando ele viu aquele homem no chão, jogado, machucado, todo quebrado, aquele homem era um pai de família talvez, gente, uma pessoa do bem, uma pessoa que nunca fez mal para ninguém. Diz a palavra que o bom samaritano, aquele homem, pegou aquele rapaz, tratou as suas feridas, com óleo e com vinho, enfaixou os machucados dele ali no caminho. Naquele caminho aonde ele foi machucado, houve cura. Óleo, vinho representa alegria, representa remédio, representa cura. Curou, enfaixou suas feridas ali no caminho. Aonde foi que Jesus te encontrou? Em qual parte da sua vida Jesus te encontrou? Aonde Ele quer te encontrar agora? Em que situação você se encontra? Eu quero dizer para você que Ele tem remédio, Ele tem cura, Ele tem a solução. Ele tem a cura. E além de enfaixá-lo, diz a palavra, Jesus contando a parábola, dizendo que aquele homem, aquele samaritano pegou aquele homem, colocou aquele homem no seu jumento
e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. Não importa o quanto a vida te bateu, o quanto te roubaram, tiraram sua inocência, tiraram de você sua pureza. Não importa, Jesus pode curar você. Ele vai curar suas feridas, Ele vai curar a sua alma, Ele vai curar a sua história, Ele vai tratar de você, Ele vai cuidar de você. Diz a palavra ainda que no outro dia o samaritano disse ao dono da hospedaria: esse homem que está aqui hospedado, cuida dele por mim, eu tenho que seguir viagem, mas quando eu voltar, eu vou arcar com as outras despesas que ele te der. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo desse homem? Claro que foi o samaritano, responderam aqueles homens. E é interessante nós entendermos, meus queridos, minhas queridas, não importa o quanto a vida foi ruim com a gente, Jesus, ele pode restaurar. Poliana, será que pode mesmo? Será que Deus pode mesmo mudar a minha história? Será que Deus pode mesmo curar minhas feridas? Será que Deus pode mesmo fazer eu parar de sentir essa dor? Sim, ele pode. Porque ele tem o óleo, ele tem o vinho, ele tem a cura, ele tem o cuidado que ninguém pode te dar, como ele pode te dar. Ele tem o amor. Ele tem uma nova história, foi Ele quem nos fez, Ele conhece a nossa alma, Ele conhece cada parte do nosso corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, Ele conhece. Tem. E Jesus hoje, Ele é esse homem, o bom samaritano que vem ao nosso encontro. Então, meu querido, no caminho, não importa como você esteja, o Senhor, Ele vai encontrar você hoje. Deus tem encontrado pessoas agora. Pessoas que estão feridas, estão às vezes dentro da igreja, mas estão como esse homem, jogado pelo caminho, machucado, não consegue se levantar, não tem forças para se erguer sozinho. Você não precisa se erguer sozinho. Jesus te ergue hoje, Ele te cura hoje, restaura você hoje e transforma você hoje. E para confirmar essa palavra, se você crê nisso, vamos orar. Ora comigo, eu vou orar por você. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra é vida. E quando ela é pregada, é liberado o poder sobre aquela palavra ministrada, para ir de encontro àqueles que precisam dele. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder possa ir de encontro agora a pessoas que se sentem como esse homem jogado, espancado, machucado, quase morto pelo caminho. Um homem que não conseguia se levantar sozinho porque a vida foi ruim com ele. Quantas pessoas aqui, Senhor, diante desse rádio agora, estão em lágrimas. Outras pessoas estão com o coração apreensivo, não podem chorar porque estão no meio de outras pessoas, mas estão com o coração, Senhor, tremendo, porque sabe que são como esse homem, que a vida foi dura, foram machucados, assaltados, abandonados, largados, as pessoas viraram as costas, ninguém quis ajudar nos momentos mais difíceis da vida. Essa pessoa esteve sozinha. E por isso ela está machucada. Ela se sente machucada. Quantas pessoas agora estão se sentindo abandonadas, estão se sentindo sozinhas, mas o Senhor não nos deixa só. Eu oro para que no nome de Jesus, o Senhor venha com cura, com vinho, com óleo sobre as feridas, e que no nome de Jesus toda a tristeza caia por terra. Toda decepção caia por terra, todo desânimo caia por terra, que no nome de Jesus agora toda depressão vá embora, todo vício vá embora, toda prisão saia dessa casa, saia dessa vida agora em nome de Jesus. Senhor, restaura essa pessoa, restaura esse homem, restaura essa mulher, levanta, Senhor, essa pessoa, Jesus. Quantas pessoas agora estão destruídas por dentro, não tem mais perspectiva, não tem sonho, não tem, Senhor, desejo de viver. Quantas pessoas desejam a morte, Senhor? Desejam que a vida acabe para que ela pare de sofrer.
Mas no nome de Jesus agora eu declaro cura. Eu declaro em nome de Jesus, porque o Senhor nos disse, curem os enfermos. E quando o Senhor disse para curar os enfermos, o Senhor não estava falando só de doenças físicas. O Senhor estava falando de doenças também emocionais, doenças na alma. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, levanta os caídos. Leva sobre os teus ombros aqueles que precisam ser restaurados, curados, tratados pelo Senhor, que sejam encontrados agora e que no nome de Jesus recebam vida, 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 que haja vida nessa casa, que haja vida nesse coração, que no nome de Jesus todos os pensamentos suicidas caiam por terra, que toda depressão vá embora. Que haja paz nesse coração, que haja paz em cada lar, que cada pedido de oração que chegou para mim no WhatsApp seja alcançado pelo teu poder e que no nome de Jesus o Senhor transforme essa história para a glória